Olá, esse é o episódio 3 do Debate com Afonso. E ainda é sobre falácias, né? No episódio anterior nós vimos alguma coisa sobre falácias, né? Que elas são na verdade mentiras, que podem ser voluntárias ou involuntárias. Elas incluem manobras que induzem ao erro. E as causas frequentes nós mencionamos, né? Que podem ser estratégias para enganar, pode ser telefone sem fio. Uma pessoa diz uma coisa, o outro entende um pouquinho diferente, o outro entende um pouquinho diferente, assim por diante, né? Pode ser erros de raciocínio, dificuldades de interpretar textos corretamente, dificuldade de acompanhar raciocínios, conflito de interesses, né? E aí eu fiz uma listinha assim com exemplos de nomes de falácias, para a gente ter uma noção, né, de quantos tipos diferentes existem. Existe muito mais do que isso aqui, mas esse aqui é só para a gente ter uma noção. Agora eu vou entrar num outro tipo de falácia. Antes nós comentamos sobre a falácia do argumentum ad hominem e a falácia do espantalho, né? Do argumento do espantalho. E a do ad hominem às vezes se desdobra em algumas outras, né? Mas enfim, existem vários outros tipos. Vamos ver a falácia do equívoco, tá? Normalmente na linguagem comum nós usamos a palavra equívoco para significar um engano. Eu cometi um equívoco, eu me enganei. Quando a gente fala em nomes de falácias, equívoco aqui é uma coisa mais específica. Veja bem, um exemplo de equívoco. 1 igual a 1 é verdade, né? O Pentateuco é a verdade, portanto 1 igual a 1 é o Pentateuco, certo? Então a gente está usando a palavra verdade aqui com sentidos diferentes, como se fossem iguais, para tirar uma conclusão lógica, que na verdade está errada, né? Agora vamos ver uma outra variante. Lutz afirmou que 1 igual a 1 é verdade, mas o Pentateuco é que é verdade. 1 igual a 1 não é o Pentateuco, portanto, Lutz acredita em outra verdade que não é o Pentateuco. Queime um herege, né? Muito bem, isso aqui é um exemplo de argumento falacioso, isso aqui é um erro de raciocínio. A pessoa está usando joguinhos de palavras para chegar a conclusões erradas. Existe um outro tipo de falácia também, que em inglês a gente chama de kettle logic, que é falácia da chaleira, ou lógica da chaleira. E então, basicamente, são afirmações contraditórias. Por exemplo, eu digo assim, não existe gravidade, por outro lado eu admito que as coisas caem. Isso aí são coisas contraditórias. Como assim? O que você chama de gravidade, então? Gravidade é justamente esse fenômeno que as coisas caem. Se você não acredita em gravidade, não acredita que as coisas caem. Pode ter, então, uma explicação diferente para a gravidade. Ok, aí a gente conversa. Mas só dizer que gravidade não existe. Bom, aí a pessoa provavelmente não está falando de gravidade no sentido que os físicos normalmente usam, né? Pode estar usando gravidade num outro sentido. Aí elimina a contradição, né? Ela está falando gravidade no sentido de fórmula de Newton. Só que a fórmula de Newton não é a gravidade, né? Daí é um outro tipo de falácia. Mas enfim, o ponto é, a gente tem que tentar ser coerente, né? Não colocar coisas contraditórias. Muito bem, mas assim, lembrando, quando vamos falar em gravidade, vamos entender como o fenômeno de que as coisas caem, tá? Isso é gravidade. Agora a explicação para ela a gente pode discutir, né? Então só vamos corrigir os termos para a gente não se confundir durante o debate, né? A lógica da chaleira pode ser exemplificada, por exemplo, em casos em que nós estamos inventando explicações particulares para cada coisa. Para cada fenômeno diferente eu dou uma explicação diferente. Então, é muito fácil a gente cair na lógica da chaleira quando faz isso. Por exemplo, a gente vai fazer uma lógica de remendos, vai trabalhar com remendos. O que é trabalhar com remendos? Eu faço uma proposta, alguém contraria a minha proposta, diz, mas isso aí tem uma implicação errada, né? Vai implicar numa coisa que não acontece. Aí eu invento uma outra explicação para resolver aquilo. Aí alguém contraria de novo a minha outra explicação, aí eu faço uma outra explicação para remendar essa última coisa. No final,
eu posso acabar me contradizendo, né? Daí eu caio nessa da lógica da chaleira aí. Porque a chaleira fica, né, disparando vapor para todos os lados ali. Então vai de acordo com a necessidade. Vamos ver um exemplo aqui, ó. Um exemplo de uma discussão imaginária aqui, tá? Vamos supor que os terraplanistas estão defendendo uma coisa e os globalistas chegam e contra-atacam, e aí o terraplanista se defende, né? Explica mais alguma coisa. Então vamos ver como poderia ser uma conversa assim, olha só. O Sol percorre uma trajetória espiral quase circular sobre o disco da Terra, né? Aí um globalista chega e diz assim, não, mas então não deveria haver noite. Por quê? Porque se o Sol está sempre sobre o disco e o Sol é uma esfera, então ele vai sempre iluminar todo o disco. Não vai haver noite. Aí o terraplanista, ok, então o Sol comporta-se como um holofote. Ele só vai iluminar o que está abaixo dele. Muito bem. Aí o globalista, mesmo assim o Sol deveria parecer um disco que ficaria cada vez mais achatado e pequeno no final do dia, até virar uma linha e desaparecer ainda alto no horizonte. Basta fazer as continhas ali que a gente vê que tem que ser isso mesmo. Mas aí o que o globalista responde? Ok, então existe algum efeito de lente na atmosfera, cuidadosamente calibrado para nos enganar. Obviamente ele não vai usar essas palavras, né? Mas o efeito teria que ser assim. Cuidadosamente calibrado para nos enganar e desviar os raios do Sol de tal maneira a manter seu diâmetro aparente e fazer parecer que ele desce no horizonte com o holofote virado para nós e sem alterar o diâmetro aparente. Olha que viagem isso aqui, né? E aí o que o globalista responde? Mas isso entra em conflito com as leis da refração que observamos e medimos, além de ter efeitos colaterais que não condizem com o que a gente observa. Aí o que o terraplanista responde? Não, isso não entra em conflito, vocês não observaram nada, estão só conspirando. E o da Terra esférica vai dizer, mas vocês podem observar, medir e calcular também, né? Então, olha só o que vai acontecendo. Vamos inventando explicações para cada coisa separadamente, em vez de ter aquela explicação unificada, que eu parto de uma fórmula, parto de um modelo, e eu consigo calcular todas as coisas com aquilo ali, eu vou ter que inventar explicações separadas para cada coisa diferente, até conseguir ir cobrindo as coisas com remendos, e aí o meu modelo, eu acho que eu salvei o meu modelo, mas na verdade eu estou dizendo que o meu modelo é muito ruim quando eu tenho que fazer uma coisa dessas, né? Mas isso é o exemplo de explicações ad hoc. E no contexto de explicações ad hoc é muito fácil a gente cair na lógica da chaleira, acabar se contradizendo ali. Agora existem também as falácias combinadas, né? Quem é profissional usa falácias combinadas. Vejam um exemplo aqui, ó. Por que será que o Michelson Borges fala contra o terraplanismo? Considerando que ele pertence a uma religião do mal, pois alguns de seus pastores aceitaram ofertas de pessoas com princípios questionáveis em algumas localidades para projetos da igreja. Interessante. Bom, agora vamos analisar isso aqui, ó. Isso encaixa em ad hominem, por quê? Porque está atacando a pessoa em vez de seus argumentos. É um bulverismo. Bulverismo é o quê? Você descarta os argumentos da pessoa e vai procurar as motivações. Isso é bulverismo. Então isso a gente observa aqui, está procurando motivações. Sem olhar os argumentos, né? Apelo ao preconceito, né? Você já procura retratar a religião dele como uma coisa do mal, para que as pessoas tenham preconceito e já vejam tudo o que ele falar com desconfiança. Isso é o apelo ao preconceito. É outro tipo de falácia que está lá naquela listinha também. Aqui também tem a falácia da composição. Como é que é isso? É quando a gente pega um exemplo ruim, por exemplo, existe um brasileiro que é bandido, ou existem vários brasileiros que são bandidos, portanto todos os brasileiros são bandidos. Isso é a falácia da composição. Vejo alguma coisa errada que acontece e generalizo, né, para o todo. Existe a falácia da divisão também. Todos os brasileiros são bandidos, portanto fulano que é brasileiro também é bandido. Isso é a recíproca da composição, que a gente chama de divisão. As propriedades do todo se aplicam a cada uma das partes. Outro é a cortina de fumaça.
O que é a cortina de fumaça? Diante de alguns argumentos que eu não gostaria de me deter muito neles, eu começo a lançar um monte de ideias para desviar o foco, né? Isso é a cortina de fumaça. Eu vou atacar a pessoa, eu vou falar de outros argumentos, vou falar de coisas erradas que estão no mundo, vou falar da educação, vou falar de tudo, menos dos argumentos técnicos, né? Ou, quando eu tratar dos argumentos técnicos, está todo mundo tão cansado, com a cabeça tão cheia, que eu posso fazer uma interpretação superficial e está tudo bem, né? Então, são táticas de desvio. Outra, conclusão irrelevante. O que é isso? Dado um argumento, você, em vez de afirmar, de fazer um contra-ataque àquele argumento, de analisar e dizer, oh, esse argumento está errado, por isso e por isso, você faz o seguinte: você pega um outro aspecto de alguma coisa que parece mais ou menos relacionada, vai discutir aquilo e prova um ponto sobre aquilo. Só que o ponto não era importante para o argumento. Que diferença faz? Qual é a religião do Michelson Borges? E se ela é uma boa ou má religião, para a gente testar se a Terra é redonda ou é plana. Então, não, isso é conclusão irrelevante, né? Mesmo quando é verdadeira. Também tem a evidência suprimida. Isso aqui também é uma variante daquela falácia que em inglês a gente chama de Texas Sharpshooter, que é o atirador do Texas. Como é que é o atirador do Texas? Ele dá um monte de tiros numa parede, né? E aí depois vai lá e pinta o alvo ao redor dos seus tiros. Aí ele mostra que ele acerta na mosca. Então o que acontece? A gente seleciona, quando a gente está usando essa falácia, a gente seleciona os fatos que apoiam a nossa proposição, a nossa ideia. A gente fica só com aqueles, esquece todos os outros. Então a gente vai falar de tudo que parece que a gente consegue ter uma boa explicação para aquilo. E aí aqueles argumentos que eu coloquei lá mais para o final do texto, os fatos incompatíveis com a Terra plana, eu vou evitar ao máximo tocar naquilo, porque aquilo não me interessa, aquilo lá aquilo é muito perigoso, porque posso não conseguir explicar aquilo e as pessoas vão se convencer que a Terra não pode ser plana realmente. Então eu vou falar de outras coisas, vou falar das pessoas, vou falar da argumentação, vou falar de tudo menos dos argumentos, para poder deixar para lá. Então, a evidência suprimida, a gente vê isso aqui também, porque está citando algum tipo de fato sem citar outros que explicam, que colocam um contexto maior, né? Então, outra coisa é pergunta complexa. Pergunta complexa, ou pergunta carregada, é um outro tipo de falácia também, onde a gente não, né? Eu não gosto não usaria esse tipo de coisa conscientemente. Se eu usei alguma vez inconscientemente, puxa, espero não ter feito isso, né? Mas aí eu gostaria que alguém me avisasse, né? Se eu cometer alguma falácia dessas. Mas assim, a gente faz uma pergunta complicada. Nessa pergunta a gente já introduz um monte de ideias que induzem as pessoas a pensar coisas. E aí faz uma pergunta desse tipo que fica difícil até de responder, porque aquilo tem tanta coisa naquela pergunta, e de certa forma a gente já está fazendo afirmações naquela pergunta, né? Então isso é o que a gente chama de pergunta complexa, né? Ou fazer uma pergunta que a pessoa responde, ela pensa que está respondendo uma coisa, está respondendo outra, porque, né? Então isso é uma tática de engano também. Pode ser não intencional, acontece, né? Eu falei, todo mundo pode cometer praticamente qualquer falácia sem ter má intenção. Só que quando as coisas acontecem demais, a gente fica desconfiado, né? Então, nesse caso aqui, por exemplo, nesse exemplo que eu dei, isso aqui é que eu chamaria de mestre ninja de pantufas, é o nível mestre ninja de pantufas. A expressão ninja de pantufas foi cunhada por um amigo meu chamado Dalmir, que ele mencionava assim, olha, um ninja já é uma pessoa que consegue se mover de uma forma extremamente discreta. Ninguém vai notar ele se aproximando. Agora imagine um ninja de pantufas. Ele vai estar com uma faca no seu pescoço e você nem vai saber que ele está lá. Bem, isso encerra o episódio de hoje. A mensagem final que eu quero deixar é o seguinte. Vamos tentar
evitar falácias, tanto a gente cometer, né, erros, usar argumentos na forma de falácias, né, argumentos falaciosos, quanto prestar atenção a argumentos que nos apresentam também, para verificar se eles não são falaciosos, né. Argumentos falaciosos a gente descarta, fica com o resto, né, observar tudo e reter o que é bom. Então essa é a ideia geral. Então vamos estudar mais esse assunto. Existe bastante material por aí, até na internet tem muitos sites que falam sobre falácias, né? Vamos tentar, cada um de nós, estudar essas coisas e ficar atentos para não sermos enganados e não enganarmos a outros também. Era isso. Até o próximo.